Há 60 anos, uma nova porta se abriu para a humanidade, uma porta para o céu. Depois de milênios admirando os astros, a gente finalmente poderia ir até eles. Como a gente viu no primeiro vídeo da série, essa era uma possibilidade que as pessoas já sonhavam desde a antiguidade. Mas será que a gente realmente deveria dar esse passo? Afinal, para que ir para o espaço se ainda tem um tanto de problema para resolver aqui na Terra? Bom, talvez você já tenha feito essa pergunta ou ouvido ela de alguém. E realmente é uma pergunta muito importante. Desde o início da corrida espacial, mais de meio século atrás, as pessoas já se perguntavam sobre isso. E de lá para cá, muitas respostas foram dadas. Sou Vitor Espanha, primeiro criptonauta, astronauta da CSA e segundo brasileiro a ir para o espaço. Vambora, solta a vinheta. Na tarde de 15 de julho de 1969, o mais alto oficial da NASA recebeu uma visita no mínimo inusitada. 25 famílias, 4 mulas e um ativista dos direitos civis apareceram de surpresa no local, de onde no dia seguinte seria lançada a famosa missão Apollo 11. A visita, na verdade, era um protesto contra o que os manifestantes consideravam como uma distorção das prioridades nacionais. Quer dizer, enquanto o governo americano desembolsava bilhões de dólares para colocar um homem na Lua, aquelas famílias muito pobres mal tinham condições de sobreviver na Terra. Em resposta a esse protesto, o chefe da NASA disse o seguinte, abre aspas, se nós pudéssemos resolver o problema dos Estados Unidos não apertando o botão de lançar o homem para a Lua amanhã, então nós não apertaríamos o botão. Mas não era isso que os manifestantes esperavam. Segundo o líder do protesto, o pastor e ativista Ralph Abernathy, mentor do famoso Martin Luther King, o que os manifestantes queriam era que os cientistas e os engenheiros e técnicos da NASA encontrassem maneiras de usar suas habilidades para resolver também os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra. Abernathy e aquelas 25 famílias não eram os únicos insatisfeitos com a forma que o governo americano vinha conduzindo o programa espacial, especialmente com a quantidade de recursos que ele consumia. Só, por exemplo, o programa Apollo custaria quase 26 bilhões de dólares em valores da época ou 260 bilhões de dólares em valores anuais. Só para você ter uma ideia, o projeto Manhattan, que criou a bomba nuclear, não tinha custado nem 10% disso para o governo americano. E isso num contexto de guerra declarada, que uma proporção extraordinária desses recursos era reservada exatamente para projetos desse tipo. Bom, mas na verdade, os tempos da Apollo 11 também eram, de certa forma, tempos de Guerra Fria. A própria criação da NASA tinha sido alguns anos antes, uma resposta do governo americano aos avanços da sua arqui-inimiga, a União Soviética. Em 1957, os soviéticos conseguiram um feito científico e tecnológico espetacular, que foi colocado o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. Esse pequeno satélite, com 60 centímetros de diâmetro, por mais inofensivo que pudesse parecer, acabou causando uma verdadeira crise nos Estados Unidos. A princípio, o Sputnik 1 não conseguia fazer muito mais do que emitir alguns simples sinais de rádio. Mas e se um próximo Sputnik pudesse tirar fotos do território americano, por exemplo? Ou pior, lançar uma bomba lá do espaço? Esse pânico diante do Sputnik, combinado com a sensação de estar ficando para trás nessa corrida espacial, acabou motivando o governo a investir mais do que nunca em pesquisa e educação científica. No ano seguinte, os currículos escolares foram totalmente reformados, as universidades receberam altos investimentos para ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias e uma agência governamental totalmente dedicada à exploração espacial foi criada, a NASA. Com esse investimento pesado, os americanos conseguiram lançar o seu primeiro astronauta no espaço em 1961, o Alan Shepard. Inclusive, o nome do foguete que me levou ao espaço é uma homenagem a ele. E colocar o seu primeiro astronauta na órbita terrestre em 1962, John Glenn. Mas mesmo assim, os soviéticos continuavam bem na frente dessa corrida espacial. Meses antes do Shepard, por exemplo, os soviéticos já tinham enviado o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 63. Os soviéticos também mandariam a primeira mulher ao espaço, a Valentina Tereshkova. E em 65 eles fariam a primeira missão espacial com atividade extraveicular da história. A última esperança dos americanos para reagir a essa goleada era cumprir uma promessa que o presidente Kennedy tinha feito lá em 1960, pousar um homem na Lua até o final daquela década. Talvez o sucesso dessa missão pudesse finalmente devolver a autoestima do país, elevar o moral da população, reafirmar o protagonismo geopolítico dos Estados Unidos e até abrir o caminho para a vitória nessa Guerra Fria. Talvez. Mas na verdade a coisa não aconteceu bem assim. O pouso na Lua seria sim um sucesso.
Os americanos, antes dos seus adversários, conseguiriam fincar a sua bandeirinha por lá e os soviéticos sentiram realmente o golpe, inclusive abortaram um plano semelhante que eles mesmos tinham. Daí pra frente, os Estados Unidos passariam na frente na liderança da corrida espacial, mas aquelas outras esperanças de encher a população de ânimo e orgulho patriótico seriam meio que frustradas. Aqueles questionamentos do pastor Ralph e das 25 famílias continuariam bem vivos aqui na Terra quando os astronautas voltassem. Apesar deles terem deixado uma plaquinha na Lua dizendo que tinham ido em paz por toda a humanidade, nem todos realmente se sentiam representados nessa história. Nem mesmo todos os americanos. Um homem afro-americano, por exemplo, comentou pouso na Lua dizendo que, abre aspas, a única forma de eu ir para a Lua é sendo o primeiro faxineiro por lá. A Guerra do Vietnã também estava acontecendo na mesma época e muitos americanos se preocupavam que a exploração espacial estivesse desviando demais a atenção do assunto. Ambientalistas também se preocupavam que o fascínio com outros planetas pudesse acabar fazendo a gente se esquecer de cuidar do nosso próprio planeta. E até cientistas questionavam o caráter quase totalmente político de demonstração de poder das missões espaciais, que acabava dificultando a realização de pesquisas mais profundas. Enfim, no fim das contas, o clima de insatisfação era maior do que o próprio entusiasmo pela exploração espacial. E diante dessa pressão pública, a NASA tinha que dar uma resposta, e ela realmente deu. Para responder, por exemplo, aquela questão da falta de moradia adequada para a população, a NASA criou, ainda no final de 69, uma operação para aplicar toda a ciência usada no projeto Apollo, para tornar a construção civil mais barata e eficiente. Tecnologias desenvolvidas para a criação do módulo lunar e dos trajes espaciais, por exemplo, foram aplicadas em diversas áreas, desde tratamento de água até manejo de resíduos. A NASA criou até mesmo um complexo urbano do zero para demonstrar a aplicabilidade dessas tecnologias. O complexo, que foi construído em Nova Jersey, tinha um prédio comercial, escola com piscina aquecida, subestação de energia e prédios residenciais com 485 apartamentos, todos subsidiados para a ocupação de famílias de baixa renda. A NASA também respondeu aos ambientalistas com diversos projetos, inclusive voltados para a conservação e utilização inteligente dos recursos naturais. O principal deles, com certeza, foi a criação dos satélites Landsat na década de 70. Eles eram satélites voltados para estudos climáticos e mapeamento dos recursos terrestres a partir do espaço. Os Landsat eram equipados com câmeras e sensores extremamente inovadores que podiam ajudar a prever, por exemplo, secas ou inundações em qualquer ponto da Terra. E essas informações poderiam ser acessadas por qualquer país que aderisse ao programa, contando que esse país fosse, claro, aliado dos Estados Unidos. Essa prática de aplicar a ciência e a tecnologia de projetos espaciais para coisas aqui na Terra continua muito forte até hoje. Inclusive, é graças a pesquisas voltadas para a exploração espacial que esse vídeo existe. Aliás, que qualquer vídeo na internet existe. Primeiro porque a NASA participou do próprio desenvolvimento da internet, desde a década de 80. Segundo, que as câmeras utilizadas para gravar esse tipo de vídeo, câmeras de celular ou câmeras digitais como essa aqui, usam um sensor do tipo CMOS, que foi criado, adivinha só, pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. A gente ainda poderia falar do GPS, que é um sistema de navegação por satélite, ou de alimentos liofilizados, tipo café solúvel, que são alimentos desidratados em processo de baixa temperatura, ou por que não do famoso travesseiro da NASA. Enfim, uma infinidade de coisas cotidianas que muitos terráqueos usam hoje, mas poucos sabem que vieram de projetos espaciais. Agora, é importante dizer uma coisa, por mais que a NASA e outras agências estejam por trás dessas inovações, é fundamental deixar claro que elas não teriam conseguido, talvez nem tentado, fazer isso tudo sozinhas. O fato é que a demanda e a pressão para fazer esses spin-offs, ou essas aplicações de inovações espaciais para a vida na Terra, vieram principalmente de gente fora da NASA, ou de qualquer governo, como, por exemplo, o próprio pastor Ralph e as famílias que ele representava. Além disso, a própria execução desses projetos de aplicação científica e tecnológica foram executados com a ajuda de grupos e empresas não governamentais. Inclusive, iriam assumir um papel cada vez maior na conquista do espaço, à medida em que a Guerra Fria fosse esfriando de vez. Afinal, sem a necessidade desesperada de demonstrar poder, os governos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, iam reduzindo drasticamente os investimentos e até o próprio interesse pelo espaço. E como a exploração espacial até então dependia quase meio que totalmente da vontade e da vaidade desses governos, alguma mudança radical tinha que acontecer. Se a humanidade quisesse avançar mais longe do que a Lua, novos personagens teriam que entrar em cena. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Muito bom! E aí?
que você está achando? Me fala aqui nos comentários. E lógico, não deixe de se inscrever aqui, importante. Ativa as notificações, curte esse vídeo também para o YouTube entender que vale recomendar isso aí para mais pessoas. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, criptonauta.